Sabe quando eu consegui o meu primeiro cliente? Quando eu tava cogitando desistir pela segunda vez. Prazer, meu nome é Mayara Lina, eu sou social media e sou pet sitter. E aqui eu vou te contar a minha experiência de quando eu consegui o meu primeiro cliente como pet sitter. Ou seja, isso já faz 3 para 4 anos. E bom, vamos lá. E por que eu falo que foi quando eu cogitei desistir pela segunda vez? Porque foi um tempo de postar pro vento, de não ter pessoas que estavam realmente me acompanhando, aquele negócio de seguidores. Claro, tinha um seguidor ali ou outro que eu fiz também fazendo aquela negócio de turbinar do Instagram, sabe? Ah, fazendo turbinar do Instagram, você consegue alguns clientes, é normal. Pô, você consegue seguidores. Seguidores. Mas nem todos os seguidores vão ser um potencial cliente. Então, isso aqui a gente consegue trazer até outro termo para vídeo, tá? Porque números de seguidores não são números de clientes. Muitas pessoas vão te seguir, mas poucas vão te contratar, né? E foi isso que acontecia. Cada pessoa nova que começava a me seguir, eu ficava naquela expectativa, nossa, vai ser meu cliente, vai me contratar. E nunca, né? Nunca. E fora que às vezes me acompanhava assiduamente durante uma semana. Passou essa semana, a pessoa, sei lá, via um dia sim, um dia não. Aí eu ficava, nossa, caraca, que conteúdo porcaria que eu tô criando, né? Mas eu tava no começo também. No começo, não tem como você querer ter uma super autoridade, uma super visibilidade. Nossa, o cliente vai cair do céu. Claro, eu ter o Instagram estruturado bonitinho, que no caso eu tinha lá uma bio, eu tinha lá conteúdo postando, sempre postando, foi o que me ajudou a ter o primeiro cliente, tá? A gente já vai entrar nesse ponto. Mas enfim, estruturei meu Instagram em janeiro. E eu digo Instagram porque o serviço de pet sitter que eu oferecia, aqui na região ninguém ia contratar. Então a única forma de eu atingir possíveis pessoas que queriam me contratar seria pela rede social. Então assim eu fiz. Fiz o meu Instagram em janeiro, eu só fui ter o meu primeiro cliente em junho. E por que eu falei que eu cogitei desistir pela segunda vez? Porque de janeiro até ali março, que foi quando eu saí do meu serviço em CLT na qual eu estava, porque uma pessoa entrou em contato comigo e já estava quase tudo certo para fechar. Aí eu falei, nossa, já tá certo para fechar, né, o atendimento fixo, eu não vou precisar trabalhar aqui. Aí eu, né, saí, ela falou que não ia mais fechar o serviço. Foi muito broxante, confesso. Foi muito broxante. Foi complicadíssimo isso aí. Porque aí eu não tava mais no serviço registrado, e aí, né? E aí? Fazia como? E já tinha um tempo que eu tava postando, e eu postava com uma certa frequência. Então juntou o fato de que não tinha tantas pessoas pedindo orçamento, e as que pedia não fechava, sumia. E na época eu nem cobrava o valor que eu cobro hoje de pet sitter, eu cobrava um valor muito abaixo. Aí juntava esse fato de que quem fazia orçamento sumia, o fato de que eu postava coisa e não tinha aquela, nossa, super visualização, né? Porque quando você começa no Instagram, você quer o quê? Você quer viralizar, você quer números, você quer ver ali na métrica, nossa, mais de não sei quantos seguidores, mais de não sei quantas curtidas. E não é assim, gente. Nossa, não é assim. Mas vale um Instagram com poucos seguidores, mas que te acompanham de verdade, que contratam o seu serviço, do que um Instagram bombando em relação a números, mas nenhum contrato fechado, nenhum atendimento feito, sabe? Então, melhor ter Instagram pequenininho, que seja funcional, que realmente vá, ó, dar morém, do que você ter números, né? Só números não vai pagar conta. Só números não vai fechar contrato. Né? A menos que você seja um big influenciador, assim, tal, faz parceria, não sei o que, mas aí é outros 500. Aqui eu tô falando com pessoas autônomas, pessoas que trabalham por conta, eu acredito, então acredito que ser um big influencer ainda não está. Ou se tá também, desculpa, né? Desculpa aí pra você. Mas aí, enfim, aí tá, aconteceu isso com essa cliente, e aí depois veio aquele baque, né? Nossa, o que eu vou fazer agora da minha vida? Que agora eu não sei mais o que eu faço, ele não tava mais fechando o orçamento, e ali foi a primeira vez que eu cogitei desistir. Só que aí eu falei assim, mas se eu desistir eu vou fazer o quê? Se eu, né, não tem mais nada pra fazer, então é melhor eu continuar insistindo nisso, porque de qualquer forma eu não tenho nada pra fazer, então eu continuei. Depois, foi ali
pra junho. Meu primeiro cliente foi no finalzinho de junho. No começo de junho eu falei, meu, eu tô postando igual uma cachorra e não tá dando resultado. Ninguém tá vindo, né? Eu vou, sei lá, fechar esse Instagram, essa bomba. Vou entregar currículo por aí, que é mais fácil, eu acho. Só que aí veio. Ela fechou. Ela fechou e falou assim, não, 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 vai não. Basta esperar. Basta esperar. E ali eu fiz meu primeiro atendimento, tá? Eu fiz meu primeiro atendimento. Mas, sabe como eu consegui de fato fazer esse primeiro atendimento, fechar esse atendimento? Parece bobeira, parece papo coach, né? Meu Deus do céu. Minha amiga Mariane vai olhar pra mim e vai falar, meu Deus, você parece uma coach. Mas, enfim, Ai, Jesus Cristo. Mas é porque, literalmente, eu não desisti. Porque ou era aquilo que eu fazia, ou não tinha mais nada pra fazer. Então eu continuei postando, parecendo que eu tava falando com as paredes, parecendo que eu tava falando sozinha, parecendo que eu tava dando retorno, que ninguém tava ligando pro meu vídeo, que ninguém tava vendo meu Instagram, parecia que meu Instagram tava jogado ali. Eu continuei postando. E postando, não postando qualquer coisa. Eu postava como se eu fosse uma expert no assunto. Como se eu tivesse realizado 15 atendimentos no dia, tá? De verdade. Se você pegar o meu Instagram de participa e rolar ele lá pra baixo, você vai ver que eu falava sobre os assuntos como se eu, nossa, fosse a maior expert. E outra, eu não tinha cliente para poder passar aquela autoridade de, nossa, atendimentos feitos. Sabe o que eu fazia? Como é um serviço que envolve pet, eu postava vídeo com os meus pets. Eu criava conteúdo em cima dos meus pets, com os meus, e também com o curso de banho tosa que eu fiz. Então, eu ia usando estratégias que dava. Claro, você vai ver ali uma qualidade péssima, uma edição péssima, as legendas desse tamanho ocupando metade do vídeo, porque eu tava começando, né? Mas tava criando uma base, eu tava criando alguma coisa. Eu tava mostrando para as pessoas, passando de fato o conhecimento que eu tinha, o que eu podia entregar para ela, o que eu tinha a oferecer pro pet dela caso ela contratasse meu serviço. Era isso que eu queria passar e foi isso que eu consegui passar. Porque quando a minha primeira cliente fechou, ela falou assim, nossa, tava vendo seu Instagram, não sei o que, eu vi que você trabalha com isso, eu vi que você trabalha certinho, você faz um manejo certo, não sei o que. Então, parecia que ninguém tava me vendo, mas quando a pessoa certa chegou, ela viu o meu Instagram, ela viu que eu tinha potencial, que eu sabia de fato o que eu tava fazendo, e foi isso que fez eu fechar esse cliente, fez ela entrar em contato comigo e de fato contratar o meu serviço, porque eu passei isso pra ela, por mais que eu estivesse insegura, eu estivesse morrendo de vergonha de gravar, eu estivesse me sentindo, sei lá, uma coisa, né, gravando para ninguém, falando com ninguém. Por exemplo, aqui, YouTube. Comecei agora, eu tô falando com quem? Quem que tem interesse em ver meus vídeos? Não sei, mas eu tô gravando. Eu tô gravando pra poder mostrar minhas experiências, pra poder mostrar o que eu passei, pra trazer meu ponto de vista. E assim a gente vai indo. E assim a gente vai indo. Então, é basicamente o conceito de você, tipo, insistir, 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 da forma certa também. Porque é aquela coisa, você insiste se você tá no caminho certo. Aí cabe a você avaliar para ver se as estratégias que você tá usando são boas, então você continua, ou se você precisa fazer algum ajuste que pode melhorar. Entendeu? Você tem que fazer isso também. Tanto é que depois eu fui fazendo algumas mudanças. No começo eu usava uma logo de cachorrinho lá, um negócio assim. E depois eu mudei, eu coloquei o meu rosto. Porque eu tô oferecendo o meu serviço. Quem vai atender o pet da pessoa? Eu. Então eles precisavam ter aquele negócio de humanização, sabe? Então foram algumas mudanças que eu fui fazendo que foi ajudando. Então, esse seria o primeiro ponto, eu acredito, de insistir, 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 insistir. Você tá se sentindo uma idiota gravando pra ninguém? Você tá achando que não tá dando retorno que ninguém tá vendo? Você tá achando. Mas não é porque você tá achando que realmente é. Então você, assim, continua aí fazendo do jeito bonitinho que você tá fazendo, que uma hora vai dar retorno, tá? E segundo ponto. Não é porque uma hora vai dar retorno que essa uma hora pode ser amanhã, tá? Pode ser amanhã, pode ser amanhã, sim, sim. Mas também pode ser semana que vem, pode ser depois de um mês, pode ser depois de um bimestre, pode ser depois de 6 meses, tipo eu, né? Aí cabe a você, tá disposto a enfrentar essa coisa de escassez, essa época das vacas magras?
até chegar ao seu cliente, porque também foi aquela coisa, quando veio o primeiro, nossa, tome cliente, né? E tome, deslanchou assim. Porque também tem a questão da divulgação boca a boca, né? Então eu atendi uma, passou para outra, passou para outra, que passou para outra. Ah, e pedi para ser indicado também. Nossa, deixa o seu feedback aqui para mim postar no meu Instagram e ganhar ainda mais autoridade no meu Instagram. Indica meu serviço, qualquer coisa, porque é muito mais fácil você conseguir ganhar uma cliente que já feche com você logo de cara quando a amiga dela indicou. Porque a amiga dela indicou porque confia, né? E ela confia na amiga dela, então vai ser mais fácil dela fechar com você. Mas agora, se você tá no começo e você nunca fez isso, você que tem que trabalhar essa confiança. E como que você vai trabalhar essa confiança se você não tiver um Instagram estruturado, bonitinho, passando o seu conhecimento, o que você sabe fazer, como você sabe fazer, entendeu? Então você tem que usar os meios que você tem ali disponível. Ah, e uma coisa também que também me ajudou a fechar o primeiro cliente. Tem muito a ver com você passar autoridade mostrando o seu conhecimento, como se você fosse um expert. Óbvio, você tem que, né, dominar o que você faz. Realmente, você vai prestar o serviço e você não sabe o que você tá fazendo da sua vida também. É difícil, né? A pessoa vai perceber isso quando te contratar. Então, faz um favor, se ajuda também. Mas também é muita questão de confiança, igual eu falei. Eu tava sentindo que eu tava falando com ninguém, que não tinha curtida, não tinha retorno, que eu tava falando com as paredes, parecendo uma idiota, gravando igual uma cachorra indo quase não tendo retorno. Sim, mas eu tava gravando como se eu estivesse no auge da minha confiança. Eu tava no auge da minha confiança? Nunca na minha vida. Tava morrendo de vergonha. Não queria estar fazendo isso, não queria estar gravando. Mas eu tava fazendo, tava passando confiança. E isso transparece para quem tá vendo. Transparece para quem pode te contratar. Isso falando não só no conteúdo. Quando é o primeiro atendimento que você vai fazer, não importa o quanto você saiba do serviço, você vai ficar com medinho cis ali na hora que você for fazer o seu serviço, sabe? Quando eu fui fazer o meu primeiro atendimento, gente, nossa, eu fiquei em desespero por dentro. Eu fiquei em desespero por dentro. Por dentro, repare, por dentro, eu não deixei transpassar. Eu não olhei pra cara da pessoa e falei assim, desculpa, minha primeira vez atendendo, desculpa, meu primeiro atendimento, tá? Eu vou me recolher a minha insignificância. Não, pelo amor de Deus, você ajuda, né? Você ajuda. Como é que a pessoa vai confiar no seu serviço, vai botar fé que você faz um negócio bom se nem você tá botando fé? Então, assim, veste uma capa de que eu sou muito bom, eu tô no auge da minha confiança, fazendo só mais um dia fazendo isso, é só mais um dia gravando, é só mais um dia indo fazer atendimento, pode ser a sua primeira vez, mas você faz isso, você não sabe quanto isso te ajuda, tá? Você não sabe quanto isso te ajuda a fazer qualquer coisa. Eu uso essa lógica para muitas coisas na minha vida. Pra você ter noção, da primeira vez que eu fui pegar o ônibus sozinha, eu tava morrendo de vergonha, com o pensamento, tipo, meu Deus, eu vou pegar esse ônibus sozinha, as pessoas vão me ver subindo no ônibus e tô no ônibus sozinha, as pessoas vão ficar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas aí eu parei e pensei assim, nossa, mas quem além de mim e Deus sabe que eu tô pegando a jossa deste ônibus sozinha? Ninguém. Então eu vou subir nesse ônibus como se fosse mais um dia normal pegando o ônibus sozinha, por mais que por dentro eu estivesse morrendo de vergonha querendo desfalecer, né? E com medo de tropeçar no degrau quando eu fosse subir no ônibus ou fosse descer, ou a catraca travar. Nossa, então assim, para não ficar tão longo, que eu não sei se você vai ter paciência para me ouvir por mais tempo nesse vídeo, esses são os pontos principais de como eu consegui o primeiro cliente, insistindo, mesmo não vendo retorno a curto prazo, mesmo não vendo assim escancaradamente que estava dando certo, insistindo, eu continuei e fingi que eu era expert nisso. Eu acho que são os pontos chaves assim que eu posso pontuar, né? E se fosse pra mim dar uma dica, assim, se você quiser uma dica, são essas que eu tenho a oferecer pra você, que eu fiz e deu certo, assim, na minha vida. Mas aí também, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, se, vo se você já fez algum atendimento, ou, enfim, não sei, se você conhece alguma outra dica interessante, compartilhe aqui nos comentários, tá? Que eu quero ouvir, eu quero saber, eu quero descobrir. E vai que a pessoa entra aqui no comentário, lê o seu comentário e fala, caraca, eu achei isso revolucionário, eu vou levar pra minha vida aqui eu transcendi em conhecimento.
sabe? E se você ficou até o final desse vídeo, ou seja, eu consegui fazer você ficar até o final desse vídeo porque eu consegui te prender nesse vídeo com a minha narrativa, curte pra mim poder saber disso, por favor, pra mim saber que eu tô fazendo um bom trabalho. Por favor, você faz isso pra mim? E é isso, gente. Até o próximo vídeo que me surgiu um assunto, um tema interessante. Ou, se você tiver algum tema, deixa aqui nos comentários. Tem o meu Instagram também, se você quiser me acompanhar por lá. Posto bastante coisinha por lá. E é isso, gente.